Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, mais esse nosso momento de culto. Hoje, de forma especial, estamos lembrando o culto de Páscoa. Hoje, estamos lembrando o dia em que o nosso Deus, Ele ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos e assim, com a sua ressurreição, confirmou que o sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz foi aceito por Deus Pai. Assim, em nome e por amor de Cristo, pela sua obra na cruz, nós temos o perdão, a vida e a salvação. Amado Senhor, celebremos hoje, pois Jesus ressuscitou dos mortos, não está mais morto, mas Ele vive eternamente. E trago as palavras do Salmo número 16 para esse nosso início, onde diz: Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor: Tu és o meu Senhor, tudo que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Com essas palavras, então, damos início ao nosso culto, em nome de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados, cantemos um hino.
Irmãos, chegado o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão. Leitura esta, a leitura do domingo de Páscoa, se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, dos versículos 1 ao versículo 12. Lucas 24, 1 a 12. E assim está escrito. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos, mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Porém Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Até aqui nossa leitura, eu convido a cantarmos mais um hino. Irmãos, ano após ano, na Páscoa, ouvimos a história da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, como vocês devem imaginar, quando ouvimos uma história com uma certa frequência, repetidas vezes, é muito fácil passar por cima dos muitos detalhes da história, pois ouvimos a história tantas e tantas vezes que achamos que não há nada de novo para se aprender sobre ela. Pensamos que já sabemos de cor a história. Nós pegamos os pontos principais da história e o resto a gente não dá muita bola. Os pontos principais da história da ressurreição é o quê? Foram muitas pessoas no túmulo de Jesus, viram que estava vazio, os anjos informam que Jesus ressuscitou e pronto, todos vivem felizes para sempre. Fim. Porém, meus amados, como é o caso de todos os escritos bíblicos, não é tão simples assim. Sempre tem mais para se aprender nas histórias bíblicas, principalmente quando a gente repara nos
detalhes da história, dos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos aos nossos olhos e ouvidos. Uma das coisas que eu mesmo havia percebido durante um tempo foi sobre o tempo. Sim, sobre o tempo. E como assim o tempo? Reparem, se voltarmos à Sexta-feira Santa, vocês vão lembrar que Jesus morreu no meio da tarde da sexta. A Bíblia registra que eram 3 da tarde quando Jesus morre. E antes que José de Arimateia pudesse retirar Jesus da cruz e colocar em seu túmulo, ele teve que obter uma audiência com Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos lhe desse a permissão para remover o corpo de Jesus da cruz. E só então, depois que a audiência fosse concluída, que Pilatos desse a autorização, é que ele e seus amigos pudessem remover o corpo de Jesus da cruz, transportá-lo até o seu túmulo e começar a preparar o seu sepultamento. E tudo isso, meus amados, tudo isso leva um bom tempo. Imaginem, Jesus morreu às 3 da tarde. E aí, José de Arimateia teve que ir até o Pôncio Pilatos, pedir uma audiência, falar o seu caso para ele. Pilatos teve que ceder e autorizar que ele tirasse Jesus, voltou até as cruzes, tirou Jesus da cruz, levou até seu túmulo e começou a enrolar em faixas para começar os preparos para o sepultamento. Normalmente, isso não seria um grande problema, mas nesse caso especial, o dia seguinte é um sábado. Isso mesmo, sábado. E como vocês sabem, na lei judaica, no sábado não se poderia fazer nenhum tipo de trabalho. Até mesmo sepultar, velar, enterrar um corpo morto é estritamente proibido de ser realizado no sábado. Não sei se vocês sabem, mas dentro, digamos, do calendário judaico, o dia sempre começa a partir das 6 da tarde do dia anterior. Ou seja, às 6 da tarde de sexta-feira, quando o sol começasse a se pôr, já era considerado sábado. Então nós temos aí em torno de 3 horas que teve todo esse planejamento de José de Arimateia. Então, não tinha como fazer tudo a tempo e fazer todo o trabalho no mínimo decente com respeito ao sepultamento de Jesus. O pôr do sol e o sábado simplesmente chegaram rápido demais, havia pouco tempo para eles. E isso é extremamente interessante, porque o momento da morte de Jesus, com a rápida chegada do sábado, garantiu que os amigos de Jesus tivessem que retornar no domingo de manhã para cuidar adequadamente do corpo do amigo que havia morrido. Ao arranjar tempo na Sexta-feira Santa para que o sepultamento tivesse que acontecer às pressas, o Senhor se assegurou que haveriam muitas testemunhas no túmulo vazio no domingo pela manhã, pois todos iriam ter que voltar para concluir o seu sepultamento. As mulheres mesmo em nosso texto lá afirma que elas estavam levando perfumes que eram usados para embalsamar o corpo da pessoa que havia falecido. Ou seja, elas estavam indo concluir o trabalho do sepultamento e iriam muitos ainda ao túmulo para continuar o trabalho do sepultamento. Então, haveriam muitas testemunhas do túmulo vazio. E, de fato, os 4 evangelhos nos dizem que o sepulcro vazio é um local que teve bastante movimentação, desde o momento em que o sol apareceu naquela manhã de domingo. E pensem nisso, meus irmãos. A primeira Páscoa, conforme nós celebramos hoje, que é a ressurreição de Cristo, foi um redemoinho de atividades e emoções. As mulheres foram ao túmulo e descobriram que o túmulo estava simplesmente aberto e Jesus não estava mais lá. Então, aparecem homens com vestes resplandecentes e dizem: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembre-se da sua promessa que ele deu na Galileia, que o Filho do Homem teria que ser entregue aos pecadores, teria que ser crucificado e ao terceiro dia seria ressuscitado. Esses homens, ao que parece em nosso texto, conheciam aquelas mulheres mesmo elas não conhecendo eles. E pergunto, irmãos, no meio de toda essa comoção que houve entre esses anjos e essas mulheres, o que os mensageiros de Deus direcionam o foco delas? Para qual direção os mensageiros direcionam a atenção delas e também a nossa atenção para com esse texto? Eles direcionam a atenção delas e a nossa para as palavras de Jesus, para a promessa de Jesus Cristo. O Espírito Santo
inspirou Lucas a apontar que tudo aconteceu exatamente como Jesus disse que aconteceria. E ao percorrermos os relatos evangélicos, nós vamos ler com muita regularidade os ensinos de Cristo e que várias vezes Jesus ensinava aos seus discípulos dizendo: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores e eles o matarão, e quando ele for morto, depois de 3 dias ele se levantará. Diversas vezes Jesus falou isso aos discípulos. Os anjos, então, acertadamente, eles apontam para a promessa de Jesus, para as palavras de Cristo. E, meus irmãos, é incrível que quanto mais nós entramos nos detalhes básicos do dia da ressurreição, mais e mais começamos a notar, de certa forma, tendências e padrões na forma como Jesus se mostrou ao povo. Depois de um pouco de estudo, torna-se evidente que Jesus queria que seus seguidores crescem em sua ressurreição por causa da sua promessa. Sim. Afinal, nós podemos pensar, por que Jesus, quando foi ressuscitado, simplesmente não ficou no túmulo esperando que viessem as pessoas visitá-lo? Porque Jesus simplesmente não sentou na pedra onde ficava o seu corpo e esperou aquelas mulheres para ele se mostrar vivo? Por que ele desapareceu? Por causa que Jesus queria que os seus seguidores crescem que ele havia sido ressuscitado por causa da sua promessa que ele deu, que a sua promessa de ressuscitar os mortos era mais autoritária, não no sentido de autoridade, mas no sentido de ser mais verdade, mais concreta do que a sua presença real. Os anjos disseram isso. Vocês lembram da promessa de ressuscitar os mortos? Bem, isso foi cumprido. Quando Deus faz uma promessa, meus amados, Ele cumpre essa promessa. Porque vocês procuram entre os mortos que vivem. Embora seus seguidores ainda não o tivessem visto, eles deveriam crer que ele estava vivo, baseado somente em sua promessa. E a partir desse ponto, as coisas começam a mudar. Lentamente a verdade dessa nova situação começou a ficar mais clara na mente de todos eles. Para essas mulheres, lembrar essas palavras de Cristo, que também é uma promessa, começa a vir à tona em suas mentes e traz mais certeza dessa nova realidade da qual eles estavam vivendo naquele momento. Com as palavras de Jesus, eles começaram a entender essa nova realidade, que, de certa forma, é uma realidade estranha, afinal, havia uma pessoa sido ressuscitada, alguém dos mortos havia voltado à vida. Sepulturas vazias e homens que se vestem com roupas resplandecentes, anjos que estiveram presentes com eles. E essas coisas começam a fazer sentido para eles. Eles começam a se lembrar, mas Jesus falou realmente que ele iria ressuscitar. Jesus falou sobre um reino celeste. Jesus falou que o reino de Deus estava próximo. O mundo é de Deus e o reino de Deus, então, finalmente chegou a nós. Mas será que, por causa disso, a dor da crucificação foi um erro? Não, meus amados. Jesus mesmo disse que a traição e morte faziam parte da vontade de Deus. Deus desejou tanto salvar as pessoas, meus irmãos, que ele deu seu único filho para suportar toda a dor causada pelos meus e pelos seus pecados. E agora, por causa de Cristo, a punição para aqueles que creem em seu nome, ela simplesmente se foi. Não existe mais punição para aqueles que creem em Cristo. A vingança divina, a ira divina, ela foi saciada, ela acabou. E a sepultura aberta dá um pequeno vislumbre da alegria celestial no dia da ressurreição. Anjos falam com humanos, humanos falam e compartilham com outros uma mensagem que salva a cada homem, a cada mulher, a cada criança que a ouve e crê. Deus te ama e nesse amor Ele deu a sua vida por você. E agora Ele vive e reina eternamente para cuidar de você. E as mulheres, elas simplesmente não conseguiam guardar isso para elas. Elas tinham que anunciar essa boa notícia a todas as pessoas. Elas tinham que compartilhar o que tinham visto e ouvido. O Espírito Santo, meus amados, Ele trouxe as promessas de Jesus para suas mentes. Ele havia prometido ressuscitar os mortos e Ele agora havia sido ressuscitado exatamente como Ele havia dito. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, certamente demonstra o seu poder e sua autoridade. Aqui temos alguém que não apenas prometeu se levantar dos mortos, mas que realmente conseguiu. Isso, por si só, torna Jesus Cristo único em toda a história da humanidade. Além disso,
esta ressurreição também certificou que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, que Jesus derrotou o pecado, a morte e o poder do diabo. E como Deus prometeu lá para Adão e Eva, lá no dia da queda, finalmente a semente da mulher havia esmagado a cabeça da serpente. Esse fato, por si só, é razão para se alegrar com esta vitória de Cristo. Porém, meus amados, tem mais nisso. Sim, tem muito mais. Jesus prometeu levantar-se dos mortos e cumpriu sua promessa. Sua ressurreição significa que não há mais nada que possa impedi-lo de cumprir suas promessas. Eu e vocês, todos nós irmãos, podemos fazer às vezes promessas e por causa de circunstâncias, por causa de dificuldades, por causa talvez de uma doença, de um pneu furado, enfim, uma série de dificuldades, podemos acabar não conseguindo cumprir suas promessas. Porém, a ressurreição de Jesus Cristo demonstra claramente que não existem circunstâncias ou problemas que impeçam suas promessas de serem cumpridas. Tudo está em suas mãos, tudo está no controle de Cristo Jesus. Nem a morte, nem mesmo a morte pôde impedi-lo de cumprir suas promessas. Jesus prometeu se levantar dos mortos e ele assim cumpriu. Irmãos, rapidamente trago algumas outras promessas que Jesus fez a todos nós. Ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida eterna. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancar elas da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancar elas da mão dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês também estejam. Meus amados, essas são pequenas e rápidas promessas que Jesus fez. Essas são apenas algumas das promessas que vocês podem ter certeza que Jesus manterá. Porque a morte não pode segurar ou impedir Ele de guardar e cumprir a sua palavra para vocês. Portanto, as promessas de Cristo nos ensinam que está chegando o dia em que Ele retornará para ressuscitar todos os mortos. Se vocês ou eu tivermos que enfrentar esse dia com base em nossas próprias obras, nós simplesmente falharíamos, porque ninguém é capaz de ganhar a salvação. Mas Cristo prometeu a salvação para todos baseado em sua vida perfeita e em sua morte sacrificial. Ele prometeu que aqueles que têm o dom da fé do Espírito Santo ressuscitarão para a vida eterna, pois é pela fé que recebemos os benefícios de sua obra. Podemos, por isso, meus queridos irmãos, termos absoluta certeza de que nossa salvação eterna já é nossa. Não por causa de coisas que talvez fizemos ou deixamos de fazer, mas porque temos a promessa de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, convido a cantarmos mais um hino. Celebrai a Cristo,
Chegado o momento em que convido a orarmos ao nosso Pai Celeste. Ao Senhor Jesus Cristo, Sol da eterna justiça, que venceste a escuridão da morte e ressuscitaste em fulgante luz na manhã da Páscoa, brilha também em nosso coração e nos habilita a contemplar a glória deste dia santo, para que possamos louvar e glorificar a tua vitória e teu nome. Foste entregue à morte em nosso lugar, mas não permaneceste na morte. Tu a venceste e aniquilaste aquele que tinha o poder da morte, esmagando a cabeça da serpente, que é o velho inimigo de Deus e dos seres humanos. Salve, Filho de Deus, ó vencedor da morte e herói da salvação. Tu venceste o combate e repartiste conosco tua vitória e teu triunfo. Foste o primeiro entre os que morreram a ressuscitar para a vida eterna. Agora vives, e por isso nós também viveremos. Havendo vencido a morte, abriste o reino do céu para todos os que vivem. Ó verdadeiro Cordeiro Pascal, que foste oferecido por nós, tiraste o pecado do mundo, e pela tua ressurreição Deus nos declara inocentes e nos concede vida eterna. Por isso estamos alegres e nos regozijamos em tua bondade, e dizemos e louvamos teu santo nome. Ó Príncipe da vida, rogamos-te que nos confortes com o perdão dos nossos pecados e que habites sempre conosco, a fim de que possamos conservar a alegria da Páscoa em todas as situações de nossa vida. Com o teu poder, completa em nós a obra da fé. Permite que, em verdadeiro arrependimento, ressuscitemos contigo de nossa morte natural, na qual estamos por causa de nossas ofensas. Dá-nos poder para afastar de nós a maldade e a malícia e colocar em lugar delas a verdade e a pureza. Que teu Espírito enche a nossa mente com os desejos santos e nos anime em todas as tarefas, para que, revestidos de teu poder, possamos vencer o mundo e o terror da morte. E quando voltares no dia do juízo final para julgar o mundo, possamos aparecer contigo em glória, semelhantes a ti e com o nosso corpo transformado à imagem de teu próprio corpo glorificado. Abençoa e governa o teu povo, ó Senhor. Exalta-o para sempre. Defende a tua igreja e preserve-a até o fim. Dá-nos pastores e professores fiéis das palavras da fé e do amor de Cristo Jesus e fiéis ao cumprimento de seus deveres. Em tuas mãos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entregamos nosso país e todas as suas autoridades. Favorece todos os responsáveis pelas leis e pela ordem pública, dando-lhes sabedoria e senso de justiça com o temor do teu santo nome. Faze-os punir a maldade e estabelecer a paz, para que possamos progredir e glorificar o teu santo nome. Socorre misericordiamente todos que estão sendo oprimidos pela tirania, todos que sofrem por causa da verdade e da consciência, todos que estão cercados de tentações pelo pecado, todos que sofrem sob o peso das iniquidades, das inquietações e enfermidades, todos que se desesperam sem a tua graça e todos que estão atormentados pelo medo da morte. Ser para eles a esperança da glória e possa a sua festa julgada digna do teu louvor e da tua honra no dia da tua vinda para o juízo final. A ti, Senhor Jesus, que nos proteges da queda e nos apresentas sem defeito diante da majestade divina, rendemos glória com grande alegria, na certeza que a ti pertencem o domínio e o poder, hoje e para sempre. Amém. Oremos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aí com você, levando esse momento de reflexão da palavra. Hoje, de forma especial, lembramos o dia da ressurreição de Nosso Senhor. Hoje celebramos a Páscoa. Que esse dia possa ser celebrado todos os dias em sua vida. Que a Páscoa, que a ressurreição de Jesus Cristo sempre esteja em seus corações. Que possamos, dia a dia, lembrar dessa ressurreição que é tão importante para nossas vidas, pois confirma que o sacrifício de Cristo foi aceito, que o perdão, a vida e a salvação são nossas por meio do sangue do Cordeiro de Deus.
Amados irmãos, que essa Páscoa brilhe em seus corações dia a dia para todos sempre. Amém.